Começa agora o programa Conexão Pastoral Universitária, aqui na Rádio Web UFN. Prezados ouvintes da Rádio Web UFN, está no ar o programa Conexão Pastoral Universitária. Nosso programa tem uma edição inédita todas as terças-feiras às 18 horas. As reprises do programa ocorrem às quintas-feiras às 7h30 da manhã e aos sábados às 18 horas. A você, amigo e amiga que nos acompanha por meio da Rádio Web UFN, a nossa rádio universitária, saudamos com a nossa saudação franciscana de paz e bem. Estamos iniciando mais um programa Conexão, espaço onde semanalmente nos encontramos para conversar a respeito de algum tema e refletir assuntos que são importantes, tanto a nível informativo, espiritual, acadêmico, enfim, assuntos que possam contribuir para uma melhor formação humana entendida aqui em seus diversos aspectos. E claro, para que isso ocorra de modo eficiente, a gente sempre conta com a presença de pessoas aqui da nossa instituição que vêm agregar no nosso programa, também que nos ajudam a enriquecer a nossa vida por meio da partilha das suas experiências. E hoje aqui no programa Conexão Pastoral Universitária nós temos a presença das professoras Solange Degiani e Rosana Zúculo. Elas são professoras aqui da UFN e aceitaram o convite de estar aqui conosco, partilhando um pouco sobre a temática da liberdade de pensamento. Então sejam bem-vindas ao nosso programa, profs. E eu gostaria nesse instante que, de repente, vocês se apresentem para o nosso público, falem um pouquinho da vida de vocês, quem são, da onde vêm, se são naturais aqui da nossa cidade, qual é a formação também de vocês. Podemos se apresentar? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Rodrigo, Christian, Solange. É um prazer estar aqui com vocês. E obrigado pelo convite, para a gente vir conversar um pouquinho sobre essa questão da liberdade de pensamento e de expressão. Bom, eu sou do curso de jornalismo, Eu estou aqui na Unifra, deixa eu ver. A primeira vez que eu vim aqui foi para fazer uma consultoria para a criação do curso de jornalismo e publicidade e propaganda, no início dos anos 2000. Aí, nesse ínterim, eu já tinha feito um projeto para um curso em Salvador, também uma universidade, uma faculdade confessional. Era uma escola que estava se transformando em faculdade, um pool de cursos. E eu acabei indo para lá, fiquei lá até o período do reconhecimento do curso e voltei para cá, 2005, quando o curso aqui entrava em período de reconhecimento. Então, fechando um lá, vim para o reconhecimento do outro aqui. E aí eu estou aqui na Unifra desde 2005. Já faz tempo, né? Olha aí, uma boa caminhada. Bom tempo. E eu sou formada pela Federal de Santa Maria, onde eu fiz mestrado também na área de educação. E o meu doutorado eu fiz na Unicinos, na minha área de comunicação. E sou quase fronteiriça, eu sou de Rosário do Sul. Opa, olha aí. Terra boa. Terra boa. Então, a prof. Rosana, E a prof. Solange? Boa tarde, Christian, Rodrigo, Rosana. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aos ouvintes. Eu sou do curso de Filosofia. Estou agora na Universidade Franciscana desde 98. Sou contemporânea do Centro Universitário, 98, Isso. Outubro, Centro Universitário. Sou do Paraná. Fiz minha graduação em Filosofia lá e vim para Santa Maria fazer mestrado e meu doutorado na PUC, sempre na área da filosofia moderna, as questões de filosofia prática, ética, filosofia política. E é isso. Olha aí. Quase gaúcha. Muito bem, então bem-vindas mais uma vez aqui. Uma alegria contar com a presença de vocês. Tu é quase gaúcha, eu também sou quase gaúcha, catarinense. Muito bem. Que bacana, então, a gente sempre conhecer um pouquinho da vida, da formação dos nossos profissionais aqui. E também para o pessoal que nos acompanha, é sempre interessante ouvir coisas diferentes, assuntos, que também a gente discute enquanto universidade, que estamos também em formação. E a ideia do nosso programa hoje
é discutir um pouquinho a liberdade de pensamento, né, que é celebrada no dia 18 de julho e que considera-se como sendo um dos princípios básicos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, de imediato, eu queria pedir assim, que vocês comentassem a importância de se dedicar a essa data, né, de se colocar no calendário esse momento para se refletir um pouco desse tema e como que vocês percebem esse momento. Acho que eu esqueci de agradecer o convite na minha apresentação inicial. Em tempo ainda, muito obrigada. Não tem nada. Esse tema é muito interessante. As datas, elas sempre têm um valor simbólico, né? Porque, na verdade, todos os dias são dias de se viver e de fazer tudo e ser tudo, né? 14 de julho é o dia da tomada da Bastilha, né? É um marco na Revolução Francesa. E é importante a gente poder aproveitar essas ocasiões, como vocês estão nos propiciando, né, para celebrar algo que não deve ser esquecido nunca, né? Então, uma data, ela tem um valor simbólico, sim, um significado, né? Porque a gente tem a chance de reforçar a relevância de alguns temas que são importantes. Nesse sentido, a gente pode celebrar, né, as datas em geral, né, as comemorativas e essa também. Eu confesso que eu não estava ligada nisso, eu fiquei sabendo por vocês da data. Olha aí. Que bacana, bacana. Eu penso que as datas reforçam assim o nosso pacto civilizatório, né? E é importante resgatar não apenas, mas manter viva essa questão simbólica que a Solange fala, porque a gente tem uma tendência a viver tanto tempo presente que tu esquece aqueles pontos que nos são referências de civilidade, né? Exato. E eu acho que mais do que nunca hoje a gente precisa resgatar a civilidade. Perfeito. Muito bem. E para a gente introduzir também um pouco, né, esse nosso assunto, eu pediria agora à prof. Solange, dentro da área da filosofia, sobretudo, se a gente tentar definir, né, uma forma, assim, um conceito, o que seria a liberdade de pensamento, né? E também já uma pergunta paralela a isso, mas que dá para fazer um link interessante, né? A Declaração dos Direitos Humanos, ela fala algo sobre esse tema? Sim. Bom, a liberdade de pensamento é esse direito que nós temos de manter, defender as nossas opiniões, as nossas ideias, as nossas convicções, as nossas crenças, né? E normalmente também se associa com liberdade de consciência, né? Simples assim, né? Temos essa liberdade de manter as nossas opiniões e acerca de fatos, acerca de pontos de vista alheios, enfim. Se você me permite, eu leio o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, diz o seguinte: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público ou particular. Fecha aspas. Isso é o que diz o artigo 18 da Declaração. Parece estranho aqui, né? Porque a gente salienta aqui dois aspectos desse artigo. O primeiro é que fica destacada aqui a questão da liberdade de religião. E aí a gente pode, né, reforçar o que disse a professora Rosana com relação às nossas referências. E eu penso aqui no contexto histórico em que os direitos, em geral, foram fomentados, e em especial o direito à liberdade, né? A história nos mostra, né, o legado de conflitos e guerras cruéis por conta da falta de tolerância religiosa. Então, eu penso que esse contexto pode mostrar um pouco e dar um certo entendimento do que se entendia por direito à liberdade de pensamento, né? É um convite à tolerância religiosa. Outro aspecto que me parece importante a gente salientar é que o fato da liberdade de pensamento constar entre os princípios fundamentais dos direitos humanos, né, por si só não nos dá a garantia de gozar desse direito. Esse é o impasse, né? Uma questão de direito e uma questão de fato.
Então, essa é uma dificuldade que, né, na verdade, é um desafio e é um convite para, de novo, revisitarmos a nossa história e precisarmos dos nossos conceitos, dos nossos entendimentos. Então, é isso, né? Liberdade de pensamento, em que contexto e o que, de fato, nós estamos entendendo por isso. Uhum. E agora, direcionando um pouco também a prof. Rosana, será que a liberdade de expressão que tanta gente ouve falar, ela é, de certo modo, um sinônimo da liberdade de pensamento com base nas características que a prof. Solange acabou de ressaltar? E se são, quais as principais características dessa liberdade de expressão? Como que a gente pode defini-la e compreendê-la melhor? Deixa eu vamos falar sobre isso a partir do ponto de vista da comunicação, que é a minha área, claro. e em particular da questão do jornalismo, né? A gente sempre vincula a liberdade de expressão de certo modo, com liberdade de pensamento. Quase como uma similitude, né? Porque tu expressa, tu tem o direito de expressar, isso está previsto na Constituição, tu tem direito de expressar a tua opinião, os teus valores, as tuas ideias, nesta mesma linha que a Solange colocou, que vem no bojo ainda da Declaração dos Direitos Humanos. A gente mantém algumas coisas quase que utopicamente, e volto a insistir, porque são parte do nosso processo de civilidade, né? De tentar garantir esses direitos. E nesse viés a gente tem uma diferença muito grande, né? Nem toda liberdade de expressão é absolutamente, vamos dizer assim, livre, né? Porque, por exemplo, a Constituição impede o anonimato. Tu pode dizer, tu pode te expressar, tu pode manifestar o teu pensamento, mas tu te responsabiliza pelo que tu manifesta, né? Então, por exemplo, hoje a gente vive assim, principalmente nós que trabalhamos nessa questão da comunicação, das mídias, das redes, a gente vive um bombardeio de expressão e de manifestações sob o argumento de liberdade de expressão. Boa parte dessas manifestações são falsas, né? São fake news, são carregadas de preconceitos, de intolerância, de racismo, que é crime. Né? No momento que tu viola o direito do outro, que tu tá praticando um crime. Então, tu tem que ser responsabilizado por isso. Né? Eu digo que hoje o jornalismo tem trabalhado muito mais em desmontar as notícias falsas do que em produzir notícias. Né? A gente vive um impasse muito grande nesse momento, tanto que tem agências especializadas em verificar e desmontar o que é falso e o que é verdadeiro. Né? Então, assim, essa liberdade de expressão para nós é muito cara. É muito cara porque é um direito que tu tem de manifestar, né? Mas na perspectiva da comunicação, em particular do jornalismo, ela tem a responsabilização do que é dito, de como é dito, para quem é dito e onde é dito. Né? Isso eu acho interessante que semana passada nós conversávamos aqui com o professor Maurício Dias, que também é do jornalismo, com a temática das mídias sociais. E ele, em certo momento da fala, trouxe presente justamente essa ideia de que as mídias sociais contribuem de diferentes formas para a evolução da sociedade, da comunicação como em geral. Mas também essa questão do anonimato propicia, de certa forma, e o acesso que todas as pessoas têm às mídias, de aumentar as notícias falsas, né? As fake news. Então, acho que isso também, a gente tem a liberdade de pensamento, mas nem tudo aquilo que se pensa a gente pode expressar, talvez. Exato. Né? E pelos canais, porque a gente vai cair numa outra esfera, que é a liberdade da imprensa. Né? Pois é. Porque é diferente, liberdade de expressão e liberdade da imprensa, não são a mesma coisa. Né? Quando a gente fala de liberdade de pensamento e de expressão, a gente está numa perspectiva de cidadania, é geral. Né? A liberdade da imprensa nasce dentro, vamos dizer assim, de uma categoria profissional. Sem liberdade da imprensa, não tem democracia. Né? Qual é a função da imprensa? Pelo menos em tese, aí a gente cai nas teses, né? É assegurar
o interesse público, dar visibilidade a todas as questões que sejam do interesse público, né? E a gente vê muito, se começa a pensar assim, ó, bom, aí diz assim, liberdade de imprensa e liberdade de empresa. Por quê? Porque a gente está dentro de um contexto histórico, né? Não é de graça. As liberdades são conquistadas, né, Solange? Sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem. E pegando aí, né, a sequência, um pouco do que a gente está conversando. Hoje, a gente percebe uma evolução nessa questão da comunicação e liberdade, então, daquilo que a gente sente, tem como opinião, enfim. E o que cada indivíduo, né, ele pensa sobre determinado assunto. E a filosofia, a gente sabe que é uma área que contribui no avanço do pensamento do ser humano, né? A capacidade de refletir, né, sobre a realidade também, sobre o próprio pensamento, né? Então, Prof. Solange, de repente tu poderia partilhar conosco um pouco como que a filosofia nos auxilia nessa questão de pensarmos de modo mais coerente a respeito da sociedade, até os meios de comunicação, as relações humanas, enfim, como que a filosofia nos auxilia nisso, né? Na vivência, eu diria assim, de uma vida melhor, como pessoas, como seres humanos, né? Certo. Bom, como você vinha dizendo, né, nós estamos evoluindo nisso. A professora Rosana falava aqui da evolução da nossa civilidade, da conquista da nossa civilidade, né? E não tem dúvida que nós temos um contexto histórico bem definido. Eu costumo dizer isso, né, para os alunos, há um momento em que nós inventamos os direitos humanos. Os direitos humanos foram uma invenção, né? A Lynn Hoon comenta isso em um livro chamado A Invenção dos Direitos Humanos. E eu digo, é uma boa invenção, né? E se nós podemos contar com um marco histórico para isso, né? Indiscutivelmente a Revolução Francesa, por mais que hajam aí algumas, né, controvérsias, porque logo depois da Revolução vem o terror, né? Então tem umas coisas assim que... Então é imprescindível a história, nós precisamos conhecer a história, conhecer esse contexto, né? Saber que, de fato, nós estamos num processo de construção da nossa civilidade, né? Agora, a história sozinha, ela não dá conta de pensar os direitos humanos, né? Até porque, se a gente pensar, os filósofos do século XVIII já foram considerados os ideólogos da Revolução, né? O Locke, por exemplo, século XVII, né? Com a sua ideia de natureza humana, né? A ideia de que nós somos livres e iguais. Essas foram as ideias que fomentaram, né? Que deram o fermento, digamos assim, para a ação política, esse ideal de liberdade e igualdade. E a questão é que a filosofia, ela nos ajuda a perceber a dimensão ético-normativa dos direitos humanos, né? Eu costumo dizer, devo ter dito já, vocês devem ter me ouvido falar, né? Direitos humanos são exigências morais legítimas. Legítimas por quê? Porque eu reconheço a minha condição humana e eu reconheço a condição do outro humano, né? E a gente pode discutir, questionar, né, como é que essa ideia foi usada e foi, né, trabalhada para as conquistas políticas e tudo isso. O fato é que nós precisamos acreditar nesses ideais e aí trabalhar por eles, né? Lutar para que, de fato, a liberdade e a igualdade se concretizem o mais plenamente possível, né? Nós temos que acreditar nisso. Então, nesse sentido, a liberdade, mais do que ter o direito de gozá-la, é o dever de conquistá-la, né? E é assim que funciona. Então, estamos evoluindo e a dificuldade aqui, e que, de novo, a filosofia pode entrar, é contribuir nessa percepção de uma realidade complexa que não se esgota na realidade empírica, né? Na realidade empírica da sociedade e do ser humano. Temos uma dimensão normativa e essa realidade não pode ser percebida, por mais que a gente possa somar todos os resultados de todas as ciências, a gente não vai conseguir encontrar o humano, né? A filosofia pode contribuir com essa ideia de uma
totalidade, de uma complexidade que traz uma dimensão normativa que não tem a sua origem na própria empiria, digamos assim, né? É um ideal que nos move, né? E mesmo que essa ideia de uma realidade complexa, de uma totalidade, né, seja um tanto metafísica, né, por menos metafísicos que nós queiramos ser, né, a gente reconhece a complexidade do humano, né? É uma realidade que não se esgota na dimensão material ou social, né, do humano. Nós temos uma dimensão espiritual no sentido amplo, né, entendido como logos grego, como, não sei, né, a alma cristã. E acho que um pouco aí está a fonte de um ideal pelo qual nós lutamos, assim, né? Reconhecer essa realidade não profunda, não oculta, mas que também não se esgota, né, nas expressões física, material do humano. Um pouco isso, né? E é preciso ter essa utopia, né, prof? Se não me engano, é o Thomas Moros, um pensador, que ele trabalha muito essa questão. E que conduz justamente, por isso que tu comentava, que é o movimento, né? A gente geralmente não vai alcançar tudo aquilo que deseja, tem uma utopia, mas é o que conduz o caminhar. Então, acho que um pouco essa ideia é importante. E trazendo um pouco para o campo da comunicação, como que você, prof, enquanto docente, profissional dessa área, trabalha juntamente com o corpo docente do curso do jornalismo, da PP, essa questão da liberdade de expressão, né? Isso internamente, como que é discutido? Talvez uma questão, será que a gente percebe hoje em dia algum nível de censura? Como em momentos idos da história a gente percebeu? Deixa eu fazer um parêntese aqui. Fiquei pensando ainda no que a Solange estava colocando. Prometo fazer o gancho depois. Sabe que tem uma questão assim que tu levantou da importância do conhecimento da história, né? Para os diferentes momentos, os diferentes contextos, como a humanidade se move e como se manifesta, né? Eu lembro que essa semana ainda eu estava preparando um material e pensando assim, né? Tu fala a questão da liberdade de expressão. Vamos dizer assim, o nosso humano é capaz de coisas muito nobres e de coisas extremamente cruéis, né? E acho que talvez a gente não tenha elementos suficientes para, ou pelo menos assim, no dia a dia, para elencar o que leva uma coisa ou a outra, né? Se é o contexto, se é a espiritualidade, se é o social. Mas eu lembro assim, quando houve aquele massacre em Ruanda, que 23 milhões de pessoas foram mortas, as questões foram fomentadas via meios de comunicação, né? Rádio, televisão, foram fomentadas pelos meios de comunicação, porque hoje a gente fala das redes, mas tu dispara alguma coisa e se tu tem um canal de propagação, tu não tem como segurar, né? A coisa se propaga. E ainda hoje, a gente vendo os depoimentos das pessoas daquela época, porque houve aquela cisão entre eram os Hutus e os... Bom, eram duas, digamos assim, que eram duas etnias. Dois povos. Que hoje Ruanda assim, é um exemplo de tentativa de civilidade, porque acabou com essas diferenças, mas num determinado momento um foi jogado contra o outro. E hoje as pessoas convivem e dizem assim, um vizinho que tinha matado o filho da outra vizinha, ele diz assim, eu não sei o que aconteceu conosco, estávamos loucos. Né? Então, a gente tem algumas dimensões muito delicadas e muito perigosas, né? E tu me pergunta como é que se trabalha isso hoje, em sala de aula. Eu primo assim, liberdade de expressão é liberdade de expressão. Tu pode tratar qualquer assunto em sala de aula, né? Isso não quer dizer que seja desrespeito ou que a gente não discuta as intolerâncias em sala de aula.
tem muita intolerância hoje, né? Nós também estamos polarizados no Brasil. E isso ganhou uma força que transformou muitas relações. E vai levar muito tempo que a gente consiga, vamos dizer assim, não diluir, mas que a gente consiga tratar isso num nível de igualdade. Por isso que eu acho que é muito importante que a gente preserve essa questão da liberdade de pensamento e da liberdade de expressão e da liberdade de cátedra, né? Porque nós temos uma história de censura muito forte no Brasil. E as pessoas, eu acho que o pior que a censura é a autocensura. As pessoas se autocensuram. Então, não falam determinados assuntos, não abordam determinados temas, porque tem receio, não se sabe exatamente do quê, né? Então, o que acontece? Assim, quando a gente barra a pluralidade de pensamento, a gente cai no autoritarismo. E a nossa cultura é muito autoritária. É extremamente autoritária. E para beirar de um autoritarismo para um fundamentalismo é um passo. Para um nacionalismo é outro passo. E as atrocidades que vêm de todos esses ismos é uma coisa que a gente tem que tentar, eu já digo assim, tentar eliminar. E tu só consegue isso através de diálogo, né? E o diálogo é um processo assim, fundamental para que as pessoas interajam, que as pessoas se entendam, que as pessoas respeitem umas às outras, né? Mas a gente tem uma onda ainda muito odiosa circulando a sociedade, então tu não fala com o teu colega porque ele votou no Bolsonaro, aí ele não fala contigo porque ele só pensa no Bolsonaro, por exemplo, já que vamos falar, dar nome aos bois, como se diz, né? Então, a gente tem uma questão da intolerância, e a intolerância, na nossa história, represou muito ressentimento. Se a gente não trata esse ressentimento, acontece o que está acontecendo hoje. Vou dar um exemplo para vocês, assim, que não aconteceu aqui, aconteceu numa outra instituição, que era uma comemoração de tantos anos de um determinado centro, e reuniram os ex-diretores. E um deles estava muito... Tinha que fazer seu discurso, né? E ele insistia muito que ele não estava magoado. Que ele não guardava mágoas, porque no departamento dele ele era a única voz distoante. Né? Agora, se numa história de um tempo relativamente recente, porque as pessoas estão todas aí, tu precisa dizer que tu não guarda mágoa, é porque, no fundo, tu tem um ressentimento muito grande. Né? Então, enquanto a sociedade brasileira não tratar suas mazelas muito abertamente, não falar dos seus ressentimentos muito abertamente, nós vamos estar sofrendo todos esses vieses. Então, eu penso, tentando responder a tua pergunta, que a sala de aula continua sendo, e a própria universidade continua sendo, um espaço fundamental de diálogo e de construção do conhecimento. Porque é o lugar de primordial para isso, né? E principalmente de assegurar um processo democrático. Né? Porque a gente tem uma sociedade cada vez mais desigual, né? De acesso, de direitos, de garantias, de questões básicas, que é segurança, né? Acesso à educação. Então, essas coisas todas precisam ser vistas como balizadores, né? Dessa coisa que eu digo que é a nossa civilidade. Tem que ser. É utopia, certo, mas a gente precisa dessa utopia. Precisa. Né? Para ir construindo a empiria. Exatamente. Muito bem. E falando ainda no termo mais amplo agora de liberdade, né? Tem uma frase que é comum, é quase um dito popular, né? A minha liberdade termina quando começa a do outro. A Prof. Solange poderia, de repente, nos auxiliar aqui a entender um pouco melhor esse pensamento, né? Como que é isto, né? E como encontrar, talvez, esse limite, o equilíbrio, né? Até onde vai, de fato, a minha liberdade e onde começa a do outro.
Prof, o que tu te parece? A partir dessa frase, o que podemos pensar? Eu já chego ali. Eu primeiro queria dizer que eu concordo... Complementar. Não, na verdade, eu achei fantástica a fala da Rosana, que tem muito mais propriedade retórica, né? Ela traduz, na verdade, uma ideia, uma preocupação minha, que é a questão antropológica mesmo, né? Quando eu entrei com essa categoria da totalidade, do que é o ser humano, parece que a gente banaliza, parece que a gente não considera toda a complexidade, né, que está por trás das nossas manifestações, em termos de uma subjetividade complexa. Então, e aí eu concordo com ela, a gente precisa conversar aberta e francamente sobre as nossas diferentes formas de ver o mundo com respeito. Bom, essa frase que você trouxe aí, né, conhecida por muitos. A minha liberdade termina quando começa a do outro. Não por acaso as sociedades humanas, né, há muito criaram as leis e o direito, né, porque o ser humano, de novo, né, ele só vive em sociedade, mas ele tem a sua subjetividade latente em todo o seu comportamento, né? Os seus desejos, as suas necessidades, né? O princípio do prazer que move, isso é uma constante na antropologia filosófica. Não. Então, assim, é preciso restringir a liberdade uns dos outros para podermos viver em sociedade, isso sim, né? E quem fez isso sempre foi o Estado, o direito, a lei ou a força, né? Nós aprendemos a viver num estado de direito, porque na base do nosso Estado está a ideia de que nós somos livres e iguais. Então, temos que poder manifestar e termos, né, uma representatividade que, né, transmita aquilo que nos interessa. Me parece que o problema hoje é que a justiça não está dando conta de limitar a minha liberdade em relação ao do outro, né? Disso acho que falava um pouco a professora antes, quando falava do abuso da liberdade de expressão, né? Ao ponto de cometermos atos criminosos. E não dá para separar, né, os bons dos maus, assim, né? Os cidadãos de bem dos cidadãos que não são de bens, porque nós podemos tanto promover ações nobres quanto ações vis, as mais possíveis, né? Dependendo das nossas motivações. Então, assim, temos que rever um pouco o nosso Estado de Direito e como ele consegue limitar a nossa liberdade, se consegue, né? Porque a impressão que a gente tem, às vezes, é que o crime compensa. Às vezes, a gente desconfia de que o Estado é conivente com a bandidagem, né? Porque nos expoliam de todas as formas, né? O nome não se sabe exatamente do que. Por outro lado, nós temos, sim, consciências evoluídas, né? Pessoas que reconhecem os limites da sua liberdade, né? São pessoas que conseguem incorporar um conjunto de valores, entre esses a ideia de humanidade, né? No sentido mais pleno, e conseguem ficar dentro dos seus limites, né? O problema desse apelo à consciência moral, né, é que nós não temos como dimensionar, nós não temos um parâmetro para medir o grau de desenvolvimento das consciências, né? Então, se você não tem nenhum respeito à lei, se não acredita que a lei funciona, né? E se você acha no direito de fazer tudo aquilo que, né, o teu bel prazer te aponta, então nós temos um problema, né? Porque isso que dizia, retomando um pouco de novo o que disse a professora Rosana, né? A gente pode contar com uma consciência moral, né, desenvolvida em alguma medida, mas não podemos ter o controle das diferentes motivações que levam às ações, né? E aí vai de fraqueza do caráter até necessidade. Por mais que o sujeito seja um bom caráter, em algum momento, né, numa necessidade extrema, tá? Com relação a limitar a minha liberdade sem ferir aquilo que é precioso para o próximo. Tem aquela frase famosa, né? Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Então, temos que nos responsabilizar com aquilo que dizemos. Ok. Mas, por mais que essa frase possa indicar prudência, discrição ou certa despretensão naquilo que se fale, né? E hoje a gente ouve muito assim, né?
não é o que se diz, mas é como se diz. Então, isso aparentemente para defender que há uma liberdade que deve ser preservada, quando muito, né, já que o risco seria cada um ter a sua verdade, o que tornaria, né, um caos à comunidade. Bom, então, o modo como se diz. Temos que cuidar como dizemos as coisas, temos que ter empatia, isso é muito comum ouvir hoje, né? Eu penso que a gente precisa fortalecer as nossas subjetividades, sabe? Porque as nossas diferenças de percepção das mesmas realidades, a nossa diferença cultural, às vezes, nos faz ter reações diversas frente às mesmas situações. Então, assim, como eu vou dimensionar o que é precioso para o outro, quão precioso é para o outro? Então, daqui a pouco, professora, eu não sei se a gente não está, assim, se enchendo de dedos e deixando de dizer o que tem que ser dito para não ferir o outro, sabe? Tem uma coisa, assim, meio... Ou seja, se colocar no lugar do outro é importante, é uma característica importante das relações. Mas também dizer as coisas com convicção, né, e sem medo, sem ressentimento, também faz parte do nosso direito de liberdade de expressão. Então, se estamos falando disso, né, temos que dizer as coisas. A universidade é um lugar privilegiado. Eu queria ser tão otimista quanto. Às vezes eu quase desacredito, porque parece que, né, o mercado está engolindo o nosso espaço de produção de conhecimento. E eu estou chamando aqui de fortalecer a nossa subjetividade nesse sentido, né, de que a gente possa não desrespeitar o outro, não ultrapassar o limite da liberdade. Eu faço essa distinção, liberdade de pensamento, discutir o que se quer, né? Abuso dessa liberdade é diminuir em nome daquilo que eu considero importante. Isso, para mim, é abuso da liberdade, né? Então, me parece importante a gente poder dizer as coisas sem gastar muita energia com será que eu digo, será que eu não digo, como é que eu vou dizer, por que eu vou dizer, para quem que eu vou dizer. Claro, um pouco de prudência, né, não faz mal para ninguém. Bom senso, né? Claro. Mas, por outro lado, tem esse aspecto, né, de que esse bom senso não seja mais uma forma de cerceamento na nossa liberdade de pensamento. Perfeito. Muito bem, profs. Nosso tempo já está avançando. E a gente gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. E como término desse nosso encontro, dessa nossa roda de conversa, vocês gostariam de deixar alguma mensagem para aqueles que nos ouvem, algum recado? Enfim, uma última palavrinha relativo a esse tema que aqui foi tão bem discutido. Bom, eu agradeço de novo o convite de vocês e por ter participado aqui, conversando junto com a Solange. Acho que isso é uma coisa que a gente falaria por muito tempo, né? Tem muitas questões. Tem muito pano para manga. Muito pano. E a única coisa que eu penso que eu insisto, talvez utopicamente, é na questão do diálogo. Eu sei que às vezes é impossível, mas eu acho que a gente não pode abrir mão de dizer as coisas, né? De ser escutado, de escutar, e construindo essa ponte. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Bem, eu também gostaria de agradecer muito o convite, agradecer a presença e a parceria da professora Rosana, aqui sempre muito lúcida. Eu volto para a liberdade. Acho que se tem um ponto positivo hoje é exatamente essa consciência, né, da necessidade de uma defesa da liberdade. Mas aí temos um obstáculo, que é o próprio entendimento do que seja a liberdade, né? Isso é um obstáculo porque, né, liberdade natural, liberdade moral, né? Temos que restringir a nossa liberdade natural para poder fazer valer a nossa condição de agentes morais. E o desafio é o próprio exercício da liberdade e o respeito à liberdade dos outros. É um exercício. E aí, para mim, a liberdade é uma tarefa que se apresenta, né? É uma exigência moral, assim. E que a gente possa ter coragem de, pelo diálogo, defender a nossa e promover a dos outros. Então, muito obrigada. Perfeito. Então, neste programa, nós agradecemos a presença das nossas professoras e agradecemos também todos aqueles que nos acompanham sempre aqui pela Rádio Web UFN. E
como sempre fazemos, reforçamos o convite para quem quiser nos enviar sugestões de pauta, dúvidas, curiosidades, enfim, podem entrar em contato com a gente e fazê-las. E também acompanhe o trabalho da Pastoral Universitária UFN pelos perfis no Facebook e no Instagram. E, se não conseguiram acompanhar o programa ao vivo, não se preocupem, é somente necessário entrar na nossa página no YouTube, onde lá todos os nossos programas já gravados estão disponíveis. Este programa teve a produção e apresentação do Frei Christian Martins Almeida, do Frei Rodrigo Antunes, na Central Técnica os nossos amigos Alan Carrion, Clenilson de Oliveira, e na supervisão a jornalista e professora Carla Torres. A todos desejamos uma boa semana, um abençoado mês de julho. Fraterno abraço, paz e bem.